Olá, queridos alunos, vamos para essa videoaula de ligações químicas. Se você tem dificuldade para poder entender a ligação iônica, covalente, a diferença, as representações, algumas visões importantes, essa videoaula vai ser para você poder revisar para a sua prova e assim estudar de maneira mais eficaz, tá bom? Então vamos começar. Então nessa videoaula a professora vai trabalhar as duas de uma vez. A primeira ligação química será a iônica e a segunda ligação química trabalhada nessa videoaula será a covalente. Para quem é meu aluno, são os mesmos slides que a gente trabalhou em sala de aula, mas daí fica uma forma melhor para vocês poderem revisar para a prova de vocês, tá bom? Vamos aqui então começar. Aqui nessa primeira imagem, chega a ser uma coisa até infantil, romântica, aqui ó. Primeiro átomo com outro átomo, eles estão compartilhando seus elétrons, que é uma característica da ligação covalente. Nessa outra imagem, um átomo ele está dando outro para o seu elétron, que é a sua joia, para o outro átomo, que representa uma ligação iônica. Aqui eu tenho outras ligações, a covalente coordenada e umas outras. A gente vai focar a nossa videoaula na iônica e na nossa covalente, tá? Então vamos começar. Essas imagens, sabe, pegou mesmo da imagens disponíveis no Google Imagens. Achei tão bonitinhas, fofas, que resolvi aproveitar. Então, o que você tem que pensar quando você pensa em ligação iônica? É um dando seu elétron e o outro átomo recebendo esse elétron. Um dá e o outro recebe, tá? Um é cátion e o outro é o ânion. Só que se você ainda não tem muito claro, professora, o que é cátion e ânion? Reassista a videoaula de íons, que lá a professora está explicando como é que você enxerga um átomo como cátion e ânion. E entenda, mesmo que o átomo tenha 40, o número atômico de 40, para mim não interessa ver os 40 átomos, para mim me interessa ver os átomos que estão na última camada eletrônica, que vai ser 4 elétrons. Sabe, professora, como é que eu sei? Porque 40 se aproxima do gás nobre, que é 36. E para ser igual ao gás nobre, a sua última camada eletrônica vai ter 4 elétrons, e ele vai ter que eliminar esses 4 elétrons. Por aí vai. Então, na regra do octeto, o que nós fazemos? A gente faz pela teoria do octeto, que eles querem ter os gases nobres, e os gases nobres eu tenho o hélio, o argônio, são esses números aqui, ó, 2, 10, 18, 36, 54 e 86. Então, a gente vai usar essa informação para transformar eles em íons, para saber o que vai ser necessário na ligação química. Ele vai ser aquele átomo que vai perder? Ele vai ser aquele átomo que vai receber? Então, eu vou precisar comparar o número deles. Se for uma questão que só exija a forma molecular de um átomo que não dê para usar a regra do octeto, aí a professora vai dar a carga elétrica para vocês. Átomos que dá para comparar com os gases nobres, normalmente ele não te dá em forma de íons. Átomos de cátion, que é mais difícil você comparar, a questão ela vai te dar em forma de íon para você já poder usar. Então, nessa relação, você não precisa se preocupar. Então, os primeiros conceitos de ligação iônica. É uma ligação feita entre cátions e ânions. Isso é super importante. Eu preciso de um cátion com um ânion. Se eu pegar um cátion e um ânion e fazer uma ligação química, essa ligação química será chamada de ligação entre íons, que é a ligação iônica. Nessa ligação, os cátions irão perder, eles irão doar os seus elétrons. E os ânions são aqueles átomos que irão receber. E os ânions recebem até dar 8 elétrons na última camada eletrônica deles, com exceção do hidrogênio. O hidrogênio só precisa receber um elétron. Não é o hidrogênio, todos os outros você vai ter que fechar a regra do octeto. E os cátions, se ele é mais um, ele precisa perder um. Se ele é mais dois, ele precisa perder os dois. Se ele for mais 3, ele vai precisar perder os 3 elétrons que ele tiver. Por isso, porque a ligação iônica ela só acaba quando o cátion doar tudo o que ele precisa
e o ânion receber tudo o que ele precisa, para eles poderem ficar estáveis, com estabilidade. E a gente vai fazer a fórmula eletrônica, molecular, e eu também vou explicar um pouquinho da nossa fórmula estrutural, tá? Que a prova vai cobrar isso em prova, só que a fórmula estrutural que nessa videoaula eu vou explicar vai ser a estrutural plana, tá? A gente não vai trabalhar a geométrica. Então, ó, primeira coisa, macete. Se você reconhece bem as famílias, ele está na família 1, 2. Se ele estiver na família 1, todos os átomos lá, com exceção do hidrogênio, é mais 1. O hidrogênio está nessa família, só que ele é menos 1. Se ele está na família 2, todos os átomos da coluna da família 2 são mais 2, ou seja, eles precisam doar 2 elétrons. Se ele está na família 3, todos eles vão ser mais 3. Agora, na família de C7, de C6 e 15 e 14, a gente pode usar a mesma lógica. Se ele está na de C7, falta só um para ele chegar na família perfeita. A família perfeita dos gases nobres é a família 18. Então, ele é menos 1 porque ele precisa receber um elétron. Lembra, o elétron ele é negativo. Então, ó, o menos 1, ele precisa receber um elétron, então ele tem 7 elétrons na última camada eletrônica. Menos 2, ele precisa receber 2 elétrons, então ele vai ter 6 elétrons na sua última camada. Quando receber 2, ele vai ficar com 8, regra do octeto. Atingiu a estabilidade da camada eletrônica. Se ele for menos 3, ele tem 5 elétrons. Se ele for menos 4, ele vai ter 4 elétrons na sua última camada eletrônica. C7, menos 1. C6, menos 2. 15, menos 3. Família 14, menos 4, tá bom? Para você poder gravar. Aqui é uma representação de uma fórmula eletrônica do sódio, que tem um elétron, e do cloro, que está na família de C7, que tem 7 elétrons. Você precisa representar, tá bom? A gente vai treinar um pouquinho mais nas próximas videoaulas. Então, a primeira coisa, determine quem é o cátion, quem é o ânion. Isso você pega pelo seu número atômico. Depois que você souber quem é o cátion e quem é o ânion, você vai fazer a fórmula molecular. É a primeira coisa que eu faço para vocês aconselharem. Determine a sua fórmula molecular. Para fazer a fórmula molecular, a gente vai trabalhar o macete do escorrega. E depois que a gente tiver a fórmula molecular, aí a gente vai para a fórmula eletrônica e para a fórmula estrutural, tá bom? Seguindo a ideia da regra do octeto. Então, vamos treinar isso aqui na ligação iônica. Ó, aqui nesse exercício do slide, como a professora trabalha em sala, eu não dei os números, mas em prova em questão ele precisa te dar, porque você não é obrigado a saber o número atômico dos átomos, você é obrigado a saber utilizar. Então, o oxigênio é 8, o bídio é 37. Primeira coisa, relacione ele com íons. Então, o 8 ele se aproxima do 10, que é o neônio, então ele precisa receber 2, ele é menos 2. O rubídio ele se aproxima do número 36, que é o gás nobre criptônio. Para ser igual a 36, ele precisa perder. Então, ele vai perder um elétron. Na fórmula molecular, vamos fazer aqui a primeira fórmula molecular. Cátion sempre vem primeiro. Então, Rb mais 1, e depois eu coloco o ânion menos 2. Você não vai deixar só a molecular assim, você vai fazer o escorrega. Esse número você passa para esse lado, e esse número aqui, que é o 2, você passa para o outro. Você troca os números. Então, a minha molecular é essa, Rp2O, óxido de rubídio. Essa é a minha fórmula molecular, tá bom? Você só infere os números. Ah, professora, ele deixou de ser mais 1? Não, ele vai continuar precisando perder 1. Ele deixou de ser menos 2? Não, ele continua. Isso aqui é só um macete para rapidamente você saber a fórmula molecular. E agradeça, porque isso aqui é rápido e você vai já ter a base para as próximas. Então, vamos fazer a próxima fórmula. Fórmula eletrônica. Olhando a minha molecular, eu vejo que eu usei 2 rubídios. Então, vou colocar aqui, ó, Rb, Rb. E eu usei somente um oxigênio. Então, eu coloco aqui meu oxigênio. A eletrônica ela é mais detalhada.
Rubídio, ele é mais um, então ele tem um elétron na sua última camada e ele precisa perder esse um elétron. O oxigênio é menos 2, então ele vai ter 6 elétrons na sua última camada eletrônica. E você vai ter que deixar ele com 8, seguindo a regra do octeto. Então, aqui, ó, você passa, você faz a seta mostrando que foi para cá e faz outra seta mostrando que foi para cá. 6, 7, 8. E esse aqui perdeu. Então, essa é a forma detalhada que é eletrônica. Agora, a plana, como é que vai funcionar? Você vai fazer isso em forma de traço. Cada ligação é um traço, tá bom? E você vai fazer geométrico. Ou assim, ou assim. Então, enxerga aqui, que eu estou aqui. O rubídio fez uma ligação com o oxigênio. O oxigênio faz outra ligação com o meu rubídio. Nessa parte de ligações, vamos fazer assim o seguinte. Você não vai colocar RB um embaixo do outro oxigênio, não. Você vai deixar em linha reta. Você vai pegar a ponta das eletrônicas e você vai esticar. Daí você consegue deixar em fórmula estrutural plana. Dessa forminha aqui. Vamos aqui com bório e cloro. O cloro é 5 e o número atômico do cloro é 17. Esse aqui se aproxima do 2, então ele precisa perder 3 para ficar igual a 2. E o cloro se aproxima do gás nobre com o número 18, que é o argônio. Então ele precisa receber 1. Vamos fazer a fórmula molecular, que é a primeira. Cátion é primeiro, ânion é depois. O 3 eu jogo aqui e o 1 eu jogo para cá. Então, essa é a minha fórmula molecular, PCl3. Vamos, tendo ela, eu sei que eu usei um boro e eu vou precisar de 3 cloros. Então, eu coloco aqui, ó, 3 cloros. Como o boro ele é mais 3, você coloca aqui os 3 elétrons, sendo cada elétron seu X. E o cloro, por ser menos 1, você vai colocar aqui 7 elétrons. 2, 4, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E você vai dar um elétron para cada cloro, fechando 8 elétrons do cloro. Tinha 7, recebeu mais um, ficou com 8. Acabou sua eletrônica. Por isso, se você faz a molecular corretamente, as outras ficam fáceis. Agora você vai pegar este cloro e o outro cloro e você vai fazer isso aqui, ó, uma esticada. E você vai enxergar o seguinte, que o meu boro, ele está fazendo 3 ligações, certo? Uma ligação para cada lado, ó. Fiz os 2 lados, então sobra a outra para baixo. Então, para cada uma delas, eu vou colocar um clorozinho. Em outro slide, eu tento colocar o macete dessas ligações, tá? Mas essas são as minhas fórmulas planas. Agora, vamos fazer do oxigênio, 8, e do alumínio, que é 13. 8 se aproxima de 10, então ele vai ser menos 2, precisa receber 2. Alumínio também se aproxima do número do gás nobre 10. Então, ele vai ser mais 3. Isso aqui é para você não fazer o diagrama, tá? Senão você vai ter que ir para o diagrama de Linus Pauling. Agora, eu vou fazer aqui, ó. Cátion é primeiro, que é o mais 3, e o ânion é o segundo, menos 2. Minha molecular, eu pego o número do ânion e jogo no cátion, e eu pego o número do cátion e jogo no ânion, que é o meu escorrega, é a minha inversão de números. Para cá, para cá. Você já tem a sua fórmula molecular, então você sabe que você precisou de 2 alumínios. E você vai usar 3 oxigênios. Cada alumínio precisa perder 3 elétrons. Então, você coloca os 3 elétrons e cada oxigênio tem 6, porque ele precisa receber 2 para ficar com 8 elétrons na última camada eletrônica. Regra do octeto, tá? A gente tem que fazer a regra do octeto no oxigênio. E no cátion não precisa? Precisa. Quando ele perder 3 elétrons, ele vai ficar com 8. Na camada que ele tem anterior, depois dessa, antes dessa. Então, vamos lá. Deu uma vez, deu uma vez. Oxigênio aqui já atingiu 8 elétrons. 6 mais 2 ficou com 8. Esse aqui ainda precisa dar um elétron.
não consegue mais dar para esse oxigênio, então vai para dar para o outro oxigênio. Ficou com 7. 6 mais 1, 7. Tá? E ele vai receber do outro alumínio. Fechou. Ficou com 8 elétrons. E agora esses outros dois aqui eu vou jogar para o outro oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fechou também. E todos eles deram o que eles precisaram. Agora eu vou transformar isso em fórmula estrutural. Vou esticar aqui as minhas pontas. O que eu vou ver? Oxigênio fez 2 ligações com alumínio. Alumínio fez uma ligação com o meu oxigênio. Oxigênio fez uma ligação com outro alumínio, que travou 2 ligações com o último oxigênio. Essa é a minha fórmula estrutural. Eu estico, eu organizo a eletrônica, tá? Cada setinha é um tracinho da estrutural, mas aí você deixa ela de forma plana, em linha reta. Agora vamos entrar em ligação covalente. Ligação covalente é uma ligação química feita entre ânions. Então, os dois querem receber. Então, como os dois querem receber elétrons, ninguém vai perder. Para eles poderem fazer essa ligação, eles vão compartilhar elétrons. Se eu empresto meu elétron para ele e ele empresta meu elétron para outro, eu não estou perdendo. Eu estou somando, eu estou me aproximando. Então, a gente está compartilhando, não estamos perdendo e estamos somando. E também só vai terminar quando ambos os ânions conseguirem 8 elétrons na sua última camada eletrônica. O único ânion que não vai ter 8 elétrons é o meu hidrogênio, porque ele é -1 e ele tem só número atômico 1. E ele quer ser igual ao hélio, que tem 2 de número atômico. Então, para ser igual a 2, ele só precisa receber 1 elétron para ficar com 2. Então, ele vai ter 2 e não 8 na última camada eletrônica. E a gente também vai fazer a fórmula eletrônica, molecular e estrutural. Esse é o sinalzinho de compartilhamento. A iônica fazia seta, o elétron estava aqui e é para esse lado. Não. A covalente, eu compartilho meus elétrons, então eu faço um círculo da confiança. Vamos aqui trabalhar algumas regrinhas. Eu vou passar a regrinha nesse aqui, tá? O que você precisa saber? Fórmula molecular. Da ligação covalente. Carbono sempre será primeiro, vai aparecer primeiro. Faço minha posição do cátion. Na ausência do carbono, o hidrogênio será o primeiro, quando não tem carbono. Se eu não tenho carbono e eu tenho hidrogênio, aqui eu tenho uma exceção. Por exemplo, se eu tenho hidrogênio com nitrogênio, nitrogênio aparecerá primeiro e vai formar amônia. Essa é a minha única exceção do meu hidrogênio. Se eu não tenho carbono nem hidrogênio, eu tenho esse aqui, ó. Oxigênio é o último. Tem exceção? Tem. Qual é a exceção? O oxigênio com flúor, que é o fluoreto oxigênio. É a minha única exceção que o oxigênio vem primeiro. Tirando esse caso, o oxigênio, ele é por último nas moléculas, tá? Ah, professora, não tem carbono, não tem hidrogênio, nem tem oxigênio. Daí você vai para a lógica de quem precisa compartilhar mais. Ah, e se ambos precisarem compartilhar a mesma coisa? Quem tiver o menor número atômico será primeiro. Aqui é só uma brincadeira entre eles. Depois eu volto naquele slide. Vamos aqui treinar as ligações. Então, vamos começar aqui com o oxigênio e o nitrogênio. Oxigênio é 8, nitrogênio ele é 7. Vamos fazer primeiro a fórmula molecular. Fórmula molecular, nitrogênio é primeiro, tá? E oxigênio é por último, porque oxigênio é o último. A única exceção é quando ele está com flúor. Oxigênio ele é -2, porque ele precisa chegar a 10. Regra do octeto. Ambos querem ter 10, é o objetivo deles. E o nitrogênio tem -3. De novo, você está perdido? Para essa videoaula, vai em íons e reassiste íons, para você conseguir transformar com o número atômico os átomos em íons, porque se você não souber fazer isso, você trava as ligações químicas. Agora eu vou fazer meu escorrega. 3 vem para cá.
2 vem para cá. Então, a minha fórmula molecular é N2O3. Vamos fazer agora aqui a fórmula eletrônica. Eu usei 2 nitrogênios para 3 oxigênios, certo? Vou deixar aqui a mesma coisa. Oxigênio, oxigênio, oxigênio. Ele aqui, ele é -3, então ele tem 5 elétrons, porque quando ele receber 3, ele vai ficar com 8. E o oxigênio, por ser -2, ele vai ter 6 elétrons. Tá, eu tô fazendo, você pode até fazer com o mesmo sinal, de bolinha ambos. Eu gosto de fazer esse jogo da velha, tá? Agora, em vez de você mostrar que você está dando, você está compartilhando, ó. Compartilhei. Esse ficou com 6, esse ficou com 7. O objetivo é chegar a 8. Compartilhei de novo. Esse aqui ficou com 8 e agora esse aqui ficou com 7. Aqui eu finalizei. Só que esse aqui ainda precisa compartilhar mais uma vez. Então, eu vou pegar o outro oxigênio. Pronto, esse aqui ficou com 8, esse aqui ficou com 7. Eu preciso deixar ele com 8. Então, eu pego esse nitrogênio aqui. Compartilho, ficou com 8. Fechei. Esse aqui ficou com 6. Esse aqui tem 6. Então, eu preciso fazer mais 2 compartilhamentos. E acabou. A minha eletrônica. Depois desses 2, ambos vão ficar com 8 e acabou minha ligação química. Por isso que é importante você fazer a molecular primeiro, para você já saber como é que ficará as suas demais. Daí a estrutural dela plana, você só estica as pontas. Primeiro átomo é oxigênio, fez 2 ligações com nitrogênio. Nitrogênio faz 3 ligações, 2 com oxigênio, a outra vai ser com outro. Mais uma ligação com nitrogênio e fechou as 2 últimas com oxigênio. Aqui, ó. Oxigênio, 2 com nitrogênio. Nitrogênio, 1 com oxigênio. Oxigênio, 1 com nitrogênio. Nitrogênio, 2 com oxigênio. A gente só leu essa aqui. Deixa eu até passar o marca-texto para você poder ver. Borracha não. Peraí. Ó, eu comecei aqui, ó. Oxigênio, fez 2 com esse nitrogênio, que fez 1 com esse oxigênio, que fez mais 1 com esse nitrogênio, que agora fez 2 com esse oxigênio. Eu só estou mostrando o que aconteceu na minha eletrônica, tá bom? Vamos aqui fazer do flúor com cloro. Ele é 9, ele é 17. De novo, eu vou botar esses números. As questões dão esses números quando você tem que transformar em íons. Essa pitola não. Se aproxima de 10, então ele é -1. Cloro se aproxima do número 18, que é o número perfeito, então ele também é -1. 9 e 17, 9 tem menos o menor número atômico, então será o primeiro, e o Cl vai ser o segundo. Ambos precisam de 1, então vai ser 1 para cada lado. Você não é obrigado a colocar o número 1, tá? Mas se quisesse, poderia deixar também sem problema nenhum. Essa é a fórmula molecular. Vamos para a fórmula eletrônica. Se ele é -1, ele tem 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se ele é -1, ele também tem 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na ligação eletrônica, você tem que ver a regra do octeto. Pronto, compartilhei. Ficou com 8, ficou com 8. Acabou, não preciso ficar repetindo. E a estrutural é só fazer isso. E acabou ela. Vai, vamos fazer a letra C. Fósforo e enxofre. Fósforo é 15, enxofre é 16. Ambos vão querer ser igual ao argônio, que tem 18. Então, esse aqui é -3. Você precisa receber 3 cargas negativas. E esse aqui é -2. Vamos fazer o escorrega. Quem vem primeiro? Menor, o que precisa dar mais. Então, esse aqui. 3 para cá. E ele recebe o 2 do enxofre. Então, vai ficar 2S3. Fórmula eletrônica. P 2 vezes, S 3 vezes.
Esse aqui, ó, vai ficar a mesma coisa do nitrogênio com oxigênio. Vai ser a mesma representação, mas com átomos diferentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Compartilhei. Compartilhei. Esse aqui chegou a 8. Esse aqui não. Então, vou pegar o próximo. 2, 3, 4, 5, 6. Vou compartilhar aqui. Pronto. Agora esse aqui está com 8. Fechei. Esse aqui ficou com 7. Não fechei. Vou pegar nesse aqui. 4, 5. Vou compartilhar. Fechou 8. Esse aqui não. Ficou com 6. Então, eu repito aqui. 2, 3, 4, 5, 6. Compartilhei. Compartilhei. Agora, ambos estão com 8. Acabou. Minha fórmula estrutural vai ser a mesma dessa aqui. Só que eu vou começar com S. S, duas ligações com P. P faz 3. Duas aqui, então precisa de mais uma aqui. Vai fazer com outro S. S faz 2. Tem uma, falta uma. Vai fazer com outro P, que vai fazer duas ligações com o meu S. Acabou a minha ligação estrutural. Então, a única coisa que muda da ligação iônica para covalente é a fórmula eletrônica, tá? E algumas coisas da molecular também. Na iônica, cátion vem primeiro e acabou, na fórmula molecular. Na covalente, eu tenho umas regrinhas a mais, tá? E você anota o que a Pro falou nas videoaulas para você poder fazer, tá? E com isso, vamos fechar com esse slide. Que a ligação covalente, eles se aproximam e somam seus elétrons, ao compartilhar um com o outro. Iônica não, um quer dar e o outro quer receber, e ambos no final todos saem felizes dessa relação, tá bom? Então, com isso a gente terminou essa videoaula. Nos vemos nas próximas, que a Pro ainda irá gravar. Até mais, estudem para a prova e revejam esse vídeo quantas vezes for necessário. Até mais.